Bora lá. Bora lá. Então, assim, uma pergunta, né? O que é que a gente está passando na nossa vida? Quais são as situações que nós estamos passando na nossa vida? E muitas das vezes, né, o que acontece é que as pessoas não sabem lidar com essas situações e aí a gente vê o quê? O negativismo, né? Pessoas reclamando, pessoas surtando, pessoas que não aceitam, né, o que a vida está te dando, né, o que a vida está dando a elas. Mas quando a gente busca entender o que está acontecendo, e o caminho é a espiritualidade, porque a espiritualidade nos explica muitas coisas, né? O que acontece? No universo, Deus, né, o Criador, a fonte divina, ele quer o nosso bem, porque ele nos ama tanto que ele só quer o bem. Então tudo que ele faz, tudo que ele proporciona é para o nosso bem. Apesar que muitas das vezes nós não alcançamos isso, né? Nós não conseguimos alcançar o que é esse bem de Deus para nós. E dentro disso, nada é por acaso. Por isso que a gente fala, nada é por acaso. Tudo tem uma organização, tudo é organizado no universo. Deus faz tudo perfeito. Então, quando a gente está fora do corpo físico, né, no plano espiritual, e aí a gente precisa entender isso, né, da reencarnação, por que da reencarnação, mas existe um planejamento da nossa vida atual, das nossas existências, né, o que a gente vai passar, o que a gente vai ser, né, as pessoas que vamos encontrar. Então, tudo isso é decidido antes no plano espiritual. A gente vem aqui, vamos dizer assim, com um mapinha pronto já. Tá? É uma escolha, né, Rafa? Mesmo que a gente não lembre, né? Então, é aquela situação, né? As situações que nós vamos passar, os desafios que nós vamos passar, as pessoas que nós vamos encontrar, nossa família, nossos amigos, tudo, 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 tudo é planejado. Nada é por acaso. Claro que dentro desse planejamento também há escolhas, né? Também há escolhas. E dentro disso, aí a gente fala assim, tá, e quais são as situações que a gente está passando e como resolver isso? Por quê? Porque no final das contas, tudo que a gente passa, né, sai algum aprendizado. A gente tem que aprender alguma coisa. Mesmo que esse aprendizado não nos traga evolução, vamos dizer assim, né? Mas traz aprendizado. E esses aprendizados, muitas vezes, pode ser que a gente não repita o que a gente está fazendo há muito tempo. Então, quando a gente vem, né, e nasce para uma nova existência, então a gente vai ter os desafios para os novos aprendizados e novos crescimentos. A gente sempre tem que ter isso em mente. A gente sempre precisa evoluir, sempre precisa crescer, né, em todas as questões das nossas vidas. E muitas das vezes, o que acontece? Tem algo que a gente está estacionado, vamos falar assim. Então, é esse estacionado que a gente precisa aprender alguma coisa. Por isso que muitas das vezes é dolorido, né, a gente passar por isso. Porque a gente já está tanto tempo estagnado em alguma situação que a gente precisa aprender e aí se torna dolorido, porque a gente vai ter que aprender de uma vez só. Então, são situações que a gente passa no dia a dia, né? Conflitos com a família, isso é muito comum. Por que esses conflitos com a família? Porque a gente precisa se entender, né? A gente precisa transcender algumas energias que a gente tem. E muitas das vezes é laços com as pessoas. Então a gente precisa se entender com as pessoas. Como que a gente se entende com as pessoas? Amor e perdão. Né? E tendo um bom relacionamento daqui para frente com as pessoas que aparecem na nossa vida. E aí tem situações também de trabalho, né? Questões financeiras, que é muito comum.
Porque a gente está o quê? No mundo de provas e expiações. E Então, agora nós estamos nesse momento, né, Rafa? Mais forte disso tudo, né? Exatamente. Então a gente traz esse esclarecimento para as pessoas entender o que está acontecendo, para elas saberem, né, terem um aprendizado de sair dessas situações com mais leveza, né, não com tanto sofrimento. Então, né, então são questões de trabalho, são questões financeiras, são questões amorosas, são questões familiares, são questões de crescimento pessoal. Então envolve tudo isso, mas sempre pensando no seguinte: é para o nosso bem, sempre vai ser para o nosso bem, né? E aí tem situações que a gente passa na nossa vida, né, que vem desse planejamento já, e que tem coisas que a gente não pode deixar de enfrentar. Então, por exemplo, quando são questões kármicas, aí a gente não tem saída, a gente vai passar por aquilo, né? Então a gente vai expiar. Pode falar. É aquela situação, né, Rafa? A gente já veio com o nosso, como diz outro, com o nosso diário pronto, né? Mas dentro desse diário nosso, a gente tem as nossas escolhas, né? Que é o livre-arbítrio dentro disso tudo. Você já vem com um currículo, vamos dizer assim, né? Pronto. Mas dentro desse currículo, a gente faz as nossas escolhas. Se vai dar certo, se não vai, são escolhas. É o nosso livre-arbítrio, que é aquilo que Deus dá para a gente, né? Para a gente poder caminhar o nosso caminho e a gente fazer as nossas escolhas certas ou erradas, mas com a total consciência de que se for certa, legal, se não for, a gente pode aprender com isso e tomar o nosso caminho, criar os nossos próprios caminhos dentro disso tudo, dessas escolhas certas ou erradas, e fazer o nosso percurso, ida, vinda, de retorno, a gente poder olhar o caminho que não está certo, a gente querer retomar, fazer direito. Então, assim, são tudo escolhas. E é isso que a gente fala, né? São essas expiações. Nós estamos aqui para caminhar e fazer essas escolhas certas ou erradas, mas são as nossas escolhas. A gente caminhar, a gente precisa caminhar. E nenhum caminho vai ser igual ao outro. Eu tenho um caminho de um jeito, o Rafa tem de outro, a outra pessoa é do... Não adianta a gente querer caminhar o caminho do outro, andar no caminho do outro, na estrada do outro, que não vai funcionar. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Que cada um veio com seu caminho próprio, certo ou errado, acertando ou errando, mas é o que cada um precisa passar, é o que cada um precisa caminhar. Então, assim, né, dentro dessas escolhas que a gente veio, vamos lá, espiar o karma. Então, quando é karma, o que é o karma, né? São situações de vidas anteriores, ou seja, de vidas passadas, né, em que a gente prejudicou alguém, né? Então a gente tem débito com alguém e com o universo e com Deus, e a gente precisa quitar esse débito, como a gente já falou, anular eles, né? Então transcender essas energias que foi geradas lá atrás. Esse é o karma, né? O que a gente fez de prejudicar os outros, a gente precisa transcender essa energia em nós. Então, quando é karma, não tem saída, né? E é dentro do karma que a gente vai fazer essas escolhas, como você falou. Então, dentro do próprio karma, o que é que a gente vai fazer? A gente vai transcender essa energia ou a gente vai piorar esse karma? Né? Então, a gente tem essas escolhas dentro de uma escolha que, na verdade, a gente já fez nas outras vidas, que gerou karma, também foi escolhas.
né? Só que nessa existência nós precisamos expiá-los, então tem que transcender, né? Então o que a gente fala? Está passando por um momento difícil? Agradece, passa com gratidão. É a melhor coisa que tem, né? A melhor forma que tem. Não interessa o quê, mas se você está passando por um momento difícil, é porque é preciso você passar. E você pode deixar isso muito leve, se você colocar o quê? Gratidão e amor, né? E enfrentar de braços abertos, de peito aberto, isso, com coragem. E dentro disso, né, Rafa? E dentro disso, quando a gente está desperto nessa situação, não é que a gente se torna pessoas alegres com qualquer coisa. A gente já entendeu, a gente consegue ter um entendimento e perceber a nossa consciência dentro disso tudo. A gente consegue visualizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de forma diferente. A gente já saiu daquele peso de olhar que tudo tem que ter uma razão de uma forma que é mental. A gente já saiu disso. Nosso entendimento vem do espiritual. O espiritual desperta em nós uma forma diferente de encarar todas as situações, por mais difícil que seja. A gente consegue ter essa satisfação dentro dessa energia nossa própria, da nossa consciência. A nossa consciência muda diante disso. Quando a gente fala a pessoa desperta, ela já entendeu qual que é o propósito de Deus na nossa vida o tempo inteiro. Então a gente aprende a caminhar com leveza, mesmo que a gente ande sobre pregos, sobre espinhos, sobre brasa. A gente entendeu que aquilo ali tem um porquê. Então, assim, a gente aprende a agradecer até esses momentos difíceis, até essas situações. A gente aprende a ser grato, porque a nossa consciência mudou. Esse é o despertar que a gente fala. Então, assim, a gente tem uma visão diferente do mundo. A gente tem uma visão diferente das situações. A gente já entendeu por que tudo acontece. E a gente sabe que aquilo ali é um momento e que também passa. Assim como os momentos bons. Se tá bom ou se tá ruim, a gente vai encarar da mesma forma, porque a gente sabe que é um momento que a gente tem que passar. Muita gente. Travou. Não travou, não. Muita gente questiona o seguinte: ah, mas o que é que eu fiz, né? Quer saber o que é que fez em vidas passadas que gerou karma? E muitas vezes fica presa nisso para querer entender certas coisas. Muitas das vezes a gente não tem que entender nada, porque a solução nós já temos. Qual que é a solução? Trabalhar no sentido de fazer o bem, né? Transcender para amar mais, ajudar e perdoar. Essa é a receita de bolo para a gente transcender qualquer tipo de energia. Então não adianta a gente ficar preso a querer saber, né? Porque muitas das vezes nós não estamos preparados para saber o que aconteceu. Isso também não importa, porque se importasse, pode ter certeza que a espiritualidade de Deus traria no planejamento para você saber. Então, se você não sabe, esquece isso, né? E trabalha para você transcender essas energias. Porque a receita de bolo já foi dada. Ama o próximo, ajuda, perdoa, trabalha, faz o bem. Põe isso na cabeça e faz para você ver se todas as energias que você vê transcender, você não transcende muito rápido. E a vida começa a andar para frente, a fluir, como a gente gosta de dizer, em todos os sentidos, né? A gente tem o costume de trazer
áreas da vida aqui, né? Áreas financeira, família, amorosa, relacionamento, amigos. Então, quando a gente começa a observar nossas áreas, nossas vidas, né? Qual área que está pendengando? Em qual área eu não estou melhorando? Eu não estou transcendendo? E se alguma coisa estiver ali, né, estacionado, parado, que não vai para frente, qual é a receita de bolo? Trabalhar em cima disso. Ajudar o próximo, amar o próximo, perdoar o que tiver que perdoar e principalmente se perdoar, ajudar os próximos e fazer o bem. Essa é a receita de bolo para tudo. Por quê? Porque essas energias transcendem qualquer energia. E muitas das vezes, o que acontece? A gente fala do karma. Karma não tem como evitar. A gente vai expiar, porque a gente já trouxe de outras vidas e a gente não conseguiu transcender. Só que também, muitas das vezes, as pessoas ficam paradas nessa existência. E aí entra outras energias, né? Que a gente costuma dizer. Que é o quê? As crenças limitantes. Ser também quando a gente traz crenças dos nossos pais, dos nossos avós, que são pensamentos que eles aprenderam dentro de uma caixinha e foram passando, né, de geração por geração. Isso também atrapalha. Por quê? Porque a gente precisa expandir a nossa consciência. Então, muitas das vezes, o que acontece? Isso a gente pode mudar, né? Isso a gente não precisa passar por isso, porque não é karma isso. Isso são meios, situações em que a gente, ao longo da nossa vida, teve que vivenciar. Mas isso a gente não precisa passar. A gente pode resolver isso rapidinho. São caminhos, né, Rafa? Escolhas, né? Exatamente. Então a gente pode resolver isso rapidinho, porque isso não é um karma que a gente traz de outra vida. Então a gente transcende essas energias muito rápido, com autoconhecimento. Então, autoconhecimento para a gente se libertar dos nossos traumas, dos nossos bloqueios emocionais, né? Mudar, trocar as nossas crenças limitantes. Se hoje a gente enxerga o mundo, de um jeito, amanhã a gente enxerga de outro. O que a gente está fazendo nessa situação? Mudando as nossas crenças, transcendendo, expandindo. E tá tudo bem, né, Rafa? Porque muitas vezes a gente vê, depois que a gente desperta, a gente tem esse entendimento maravilhoso. Tem pessoas que falam, eu sou assim, vou morrer assim. Não precisa, né? Entendeu? Então isso fala muito. E a gente veio aqui para a gente transcender tudo isso. A gente nasceu assim, de um jeito, a gente não pode perder a nossa essência. Mas nos transformar a gente pode todos os dias. Mudar crenças, mudar paradigmas, mudar dogmas, tudo que nos cerca. E a gente, quando desperta, a gente tem uma visão ampla, um horizonte diferente de tudo isso. A gente aceita tudo que vem, a gente dá tudo que a gente tem, porque a gente sabe que a gente está em transformação o tempo inteiro. A gente faz parte da natureza, a gente é a natureza em si. Nós somos essa transformação diária. Então hoje eu posso pensar assim, amanhã eu posso pensar diferente. E tá tudo bem, não tem nada errado com isso. Porque eu não posso mudar o que Deus fez de mim, o meu ser, a minha essência, a minha naturalidade, o ser perfeito da criação. Mas eu posso me transformar todos os dias. E assim como funciona com a natureza, funciona com a gente. Hoje a gente está passando algo bom, gostoso, maravilhoso, bom de sentir. Amanhã a gente já não vai estar mais assim. E isso é natural, porque isso faz parte da vida. O bom, o ruim, o bonito, o feio, que é aquilo o tempo inteiro. E a gente ter esse entendimento que nada é para sempre. Nem o bom, nem o ruim, nem o feio, nem o belo. E por aí vai.
Uma flor, um dia ela tá linda, maravilhosa, no outro dia ela tá murchinha. Ali ela cai, se transforma, vem outra e por aí vai. E a gente não é diferente. Então, assim, quando a gente desperta, a gente percebe o quanto a gente está inserido na natureza, o quanto que a gente faz parte disso tudo. E o quanto é importante a gente acompanhar essa transformação. Uma árvore, tem uma época que ela tá linda, de repente você vai lá ver, ela tá só os galhos secos. Daqui a pouco ela tá florando. Daqui a pouco as flores caem, vem os frutos. E a gente também é assim, a gente não é diferente disso. Então a gente tem esse entendimento genuíno do que é Deus na nossa vida, do que é estar desperto nesse mundo de transformação. De quem somos diante disso. E a gente está aqui para a gente viver tudo isso. E passar por tudo que a gente tiver que passar com entendimento, com sabedoria. E fazer isso com alegria, porque tudo é aprendizado. E quando a gente faz isso, a gente ganha um sentido diferente para a nossa vida, o nosso jeito de caminhar se torna muito mais leve. Do que eu ficar tentando achar resposta e por quê, porque Deus não gosta de mim, porque isso, porque aquilo, porque tá ruim, porque tá... Não! É uma forma de você ultrapassar aquilo porque Ele sabe que você tem condição. Ele te fez preparado para aquilo. E Ele te entregou o melhor que Ele tinha dentro desse crescimento, dentro dessa evolução. Então, assim, é a gente abraçar isso. E a gente saber quem a gente é. E quando a gente sabe isso, a gente sente isso, a gente sabe também que aquele momento ruim também passa, o bom também passa. E é importante essa transição, a gente caminhar dentro dela e percorrer ela com sabedoria, com leveza e com gratidão. A gente aprende a ter um olhar diferenciado. Esse é o despertar. Esse despertar da consciência que a gente olha e a gente consegue contemplar a espiritualidade, a gente consegue trazer o sobrenatural. A gente traz aquilo que as pessoas falam, o oculto, que as pessoas não conseguem enxergar com olhos humanos. Então essa é a beleza disso tudo, desse despertar. É a gente conseguir ver além das aparências, é a gente conseguir enxergar a alma das pessoas através de um corpo. É a gente conseguir adentrar em outro nível, porque a gente, diante de tudo que está acontecendo, a gente, querendo ou não, as pessoas que despertou, ultrapassou o físico. A gente já ultrapassou isso. A gente está conseguindo ver coisas, sentir coisas, perceber as pessoas, conseguir detectar tudo que a gente precisa. E tudo bem, a gente não precisa brigar e nem a gente precisa querer confrontar ninguém. A gente consegue ter o entendimento do processo de cada um dentro de cada situação. Então, essa é uma evolução maravilhosa, esse despertar da consciência. E nós estamos no momento absurdo. Então, as pessoas que estão despertas dentro disso já conseguiram entender o que está acontecendo, de tudo que a gente está vivendo, e o entendimento também que já não tem mais um porquê você querer uma justificativa pessoal. Você simplesmente olha, observa
tá tudo bem, é o momento daquilo, é aquela situação, tem que ser daquele jeito. E tudo, amanhã é outra situação, amanhã é outra forma, amanhã a gente vai ter outros eventos. Então, assim, o entendimento chega de uma forma generosa para aqueles que estão preparados para ver o que precisa ser visto, entender o que precisa ser entendido e aceitar o que precisa ser aceitado. Ser aceito. Quando se traz um karma, tá, para transcender, e aqui na Terra todo mundo tem, porque é provas e expiações, você pode escolher transcender, no amor ou na dor, no sofrimento e reclamando. Mas caso você não consiga transcender, ele vai se repetindo ao longo da nossa vida. Por quê? Porque a gente precisa transcender. Ou transcende, por bem ou por mal, como a gente costuma dizer. Então não tem como escapar. Mas dentro das nossas crenças, dos nossos traumas, dos nossos bloqueios emocionais, nós não precisamos sofrer. Basta que a gente transcenda já, é só querer. Autoconhecimento. Com autoconhecimento a gente transcende. Então a gente não precisa sofrer por causa disso. Então muitas vezes as pessoas sofrem por causa de falta de conhecimento. Uma ansiedade, uma depressão, uma frustração. Essas coisas que a gente vivencia ao longo da nossa vida, a gente não precisa sofrer por elas. Né? A gente transcende. Agora, quando a gente traz um karma, aí a gente precisa vivenciar esse karma, porque é expiação. E a gente tem que transcender ele também. Né? Quando a gente fala de provas, né, por que gera o karma? Então vou dar um exemplo assim, ó. Vou dar um exemplo bem grande, mas pode ser nas pequenas coisas também. Por exemplo, um político. Que a gente tem que começar a ver as coisas dessa maneira, com expansão de consciência. Tá? Um político, ele não é político, ele está político. Né? Primeira coisa de tudo, nós estamos vivenciando as coisas. Então o político, ele está político. E esse cargo dele é de prova. Como assim? Deus dá uma prova na mão dele desse tamanho, dessa magnitude, para ver o que é que ele vai fazer. Se ele vai gerar karma, ou se ele vai gerar o que a espiritualidade chama de dharma, que é o contrário de karma, ou seja, fazer o bem. Então, o político, se ele faz o bem, ele evolui. Né? Ele evolui no amor, ele evolui, ele tem coisas boas. Então, ele começa a gerar energias positivas, coisas maravilhosas para a vida dele. Mas, se ele faz, né, ao contrário, gera energia negativa, ou seja, prejudicando as pessoas, aí ele gera karma. Que na outra existência, ele vai expiar. Ou seja, o que ele está fazendo para as pessoas, ele vai passar na pele aquilo. Ele vai vivenciar o que ele está fazendo para os outros. Por isso que a gente fala assim, tudo que você emana para o outro, volta para você. Porque se hoje você faz o bem vai voltar para você. Você vai experienciar esse bem. Maior ainda. Só que se você prejudica alguém, você vai vivenciar esse ato, né, de prejudicar os outros na própria pele. Isso a gente chama de karma. Então, se o político está lá, ele faz uma lei que prejudica milhões de pessoas. Né? Milhões de pessoas têm prejuízo com as suas empresas. Vamos pôr um exemplo assim. Ele prejudicou. Então, ele criou um karma. Numa próxima existência, quem vai ser o falido da vez é ele. Mas como a gente esquece, a gente passa daí essas expiações reclamando, murmurando. Mas são, como a Sol falou, escolhas o tempo inteiro. Então, por que a gente está trazendo isso? O que você estiver passando na sua vida, passa com gratidão. Passa como
amor feliz da vida, porque foi escolhas mal feitas, muitas das vezes, em vidas anteriores. E para Deus está tudo certo. Para Deus está tudo certo o que a gente fez. Não tem por que perdoar, não tem culpa, não tem nada disso para Deus. Para Deus está tudo certo. Mas o que Ele quer? Que nós transcenda as energias negativas em energias positivas para que a gente seja feliz, para que a gente seja alegre, que a gente acabe com esse sofrimento que a humanidade vem se arrastando ao longo dos séculos. Então, no final da história, é para o nosso bem. Nós precisamos aprender a fazer escolhas melhores, né? E aprender a transcender as energias negativas para as positivas. A hora que nós entendermos isso, acabou-se o sofrimento. Porque no momento de prova, de novo, voltando ao nosso exemplo, o político ele vai fazer de um tudo para fazer coisas boas, para ajudar os outros, o tempo inteiro, porque ele entendeu que se ele fizer algo para prejudicar, ele vai espiar no momento certo, no momento oportuno. Só que esses karmas a gente faz o tempo inteiro, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Pode ser em menor volume, né? Em menor escala, assim. Então, você prejudicar 50 pessoas não é a mesma coisa que você prejudicar uma. Mas, se você prejudicou uma, você criou karma, porque você prejudicou. Né? E você cria laços kármicos com a pessoa. Então, numa próxima existência, essa pessoa que numa vida era teu amigo, na próxima vai vir parte da tua família. Para você transcender aquele laço kármico numa vida anterior. Então, isso é o quê? É aquele negócio que a gente fala, plantou, colheu. Ou seja, nós estamos atraindo para nós essas coisas. Tem um ditado que diz assim, pessoa feliz não incomoda. É verdade. Por quê? Porque ela transcende tudo quanto é laço que prende a gente. Né? Então, qual que é a solução? De novo, a receita do bolo lá. Amar. Amar o próximo. Perdoar. Fazer o bem. Ajudar. Praticar a caridade. Pode falar. E sempre está em nós, né, Rafa? Não importa como o outro está se sentindo, é a forma como você se comporta, é o que você sente, é a energia que você tem dentro de você. Situações podem estar todas ao contrário, mas você precisa saber o que você está sentindo, o que você está emanando dentro disso. O que o outro acha, que o outro pensa, é do outro. Não importa o que venha de fora, do externo. Você tem que estar ciente do que você está sentindo, do que você está emanando e o que você está vibrando dentro dessa situação. E isso é aquilo que a gente fala, né? Que traz a paz de espírito. É você saber quem você é em essência e como você está sentindo, como você está agindo e reagindo no seu íntimo, dentro de você. Fora pode estar o caos, os pensamentos podem ser diversos, mas você precisa saber o que é que você traz dentro de você, e é isso que te dá paz. Quando você perdoa, quando você ama as pessoas, mesmo em situações precárias, porque a gente passa por isso, mas você está ciente do que é que você traz no seu coração. Essa é a sua liberdade, essa é a sua libertação. O que os outros acreditam, o que os outros pensam, não afeta o que você sente.
A gente precisa estar ciente de como a gente está sentindo, de como a gente está vibrando e o quanto isso nos deixa em estado de plenitude e paz com a gente mesmo. Então, assim, quando a gente entra nessa vibração, a gente fica em paz, porque a gente tem aquela consciência do lado espiritual, a gente sabe o que é gerado de cada situação, de cada pensamento, de cada sentimento. Então a gente passa a ter cuidado com isso, a gente já não age mais inconsequente, né? A gente já não é mais inconsequente naquilo. A gente toma um pouco mais de cuidado. A gente se preocupa no que a gente está sentindo, no que a gente está vibrando, no que a gente está emanando. Só que a gente também fica ciente que a gente não tem culpa de como as pessoas se sentem ou como deixam de se sentir. A gente tem ciência da gente. E o entendimento tem que ser para cada um. Cada um precisa trabalhar em si a sua própria realidade, o seu próprio ser, saber o que carrega, o que transborda, o que transcende. E dentro disso é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente ganha paz de espírito, mesmo que o mundo lá fora esteja caindo. Você despertou para aquilo de quem você é, de como você se sente. E a visão que você tem do mundo espiritual, das coisas que você presencia, seja ruim ou seja boas. Para você não faz muita diferença. Porque você é grato, você consegue ser grato por tudo aquilo que de ser e de estar. Simples assim. E a gente sabe que tudo que acontece é porque tem que ser. É porque é aquilo. E como a gente vê isso, fala muito. Em relação a esse despertar, a gente sente diferente. Para muita gente pode até parecer fantasioso, mas não é fantasioso. É a forma como Deus entrega as coisas para a gente, é a nossa aceitação daquilo, do momento, da situação, seja boa ou seja ruim. Mas o meu olhar, o meu sentir mudou em relação a isso. E tá tudo bem. A gente sabe que o que é, e o que tem que acontecer, vai acontecer como tiver que ser. E como a gente passa por isso, também é uma forma de como a gente se vê, de como a gente se sente. E tá tudo certo. Independente do que seja, se é kármico, se é crenças, se é trauma, se é bloqueio, o que é que você está fazendo para transcender? Você está dando tudo que você tem para transcender? Físico, mental e espiritual? Porque a gente tem que dar tudo que a gente tem para as coisas andarem, as coisas fluírem. E quando a gente fala de energia negativa, se você pensa mal de uma pessoa, se você não quer que ela cresça, se você julga ela, se você não quer ver a felicidade dela, você está gerando uma energia negativa para você mesmo. E essa energia negativa vai bloquear a tua vida. E enquanto você não transcender essa energia negativa que você mesmo gerou, a tua vida estagna em alguma área que a gente já comentou. Porque você está fazendo para si mesmo. E está voltando ao dobro, porque você está... Exatamente. E está voltando ao dobro, porque você está emanando para os outros. Volta duplicado para a gente. Então, quando a gente fala de pensamento e sentimento, é de fundamental, é de suma importância, fundamental importância a gente orar e vigiar os nossos pensamentos,
os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque você pensar mal do teu irmão, do teu vizinho, do teu amigo, você está gerando um laço kármico com ele, né? E gerando uma energia negativa para você mesmo, que vai atrapalhar a tua vida, vai bloquear em alguma situação. Então, se a gente tem esse conhecimento, acaba o sofrimento. E hoje a gente vê, né, Rafa, o que mais a gente vê são situações de pessoas comprando energias de outras pessoas. Não conseguiu ter um entendimento ainda que tudo isso que a gente faz, de você se envolver em energias que não é sua, você compra energia de outros. E você está sempre se misturando naquilo e você vai responder por aquilo. Então, assim, esse orar e vigiar tem muita força dentro de tudo isso que a gente está falando, né? E nós estamos vivendo num momento que as frequências mudou. E a gente precisa começar a olhar para essas situações e a gente não se envolver com energias que não condiz com aquilo com que a gente está sentindo, com que a gente está vibrando. Porque cada um vai dar a energia que tem. Cada um vai sentir a energia que tem. E está tudo muito transparente, né, Rafa? Está tudo muito visível aí. As pessoas estão se expondo, estão se mostrando realmente qual é a energia que traz. Entendeu? Se está no espírito, se está na carne, no físico. E está muito visível isso. A energia está muito transparente. E não é só para quem está desperto, não. Essa percepção está muito nítido, até mesmo para quem não quer enxergar. E para quem enxerga, está vendo coisas além que está assustando. Mas que a gente também tem esse entendimento, que é aquela lei do plantar e do colher. Então, assim, a gente tem que tomar consciência de muita coisa. Nós estamos num momento que a gente tem que vibrar positivo, a gente tem que vibrar alto para a gente poder transformar alguma coisa. Porque se a gente entra nesse jogo, se você entra nessa caixinha para jogar o jogo que está aí, é nesse jogo que você vai ficar. Então, assim, é a gente ter consciência de tudo isso, que nós estamos vivendo hoje muito mais um momento espiritual do que um momento físico, e a gente precisa ter o equilíbrio de tudo isso. Ter o entendimento, ter a sabedoria de olhar tudo que está acontecendo, observar, sentir e se perceber dentro disso tudo. Tem situações que a gente já não está mais se permitindo, porque a energia já não está batendo, a energia já não está fluindo. Então, assim, são coisas, se você parar para observar, qualquer um acessa. E agora, a aceitação de tudo isso, quem está desperto já entendeu. Todo movimento, todo jogo. Então, assim, a gente precisa mudar a nossa energia, a nossa vibração dentro de tudo isso. Porque o momento está pedindo, né, Rafa? O momento está gritando essas transformações, essas transmutações. E daí, assim, a gente fala de trauma, bloqueio, karma. No final das contas, tudo é energia. Tudo é uma questão energética. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem solucionar os problemas, porque separam a espiritualidade da matéria.
E aí quer resolver as coisas só na matéria, né? Esquecendo que no final é uma questão energética, tem que transcender essa energia, tem que sentir. Então não adianta você dizer que perdoou, você tem que sentir que perdoou. Aí sim, né? Aí você mudou a vibração, aí você transcendeu a energia. Então não adianta eu fazer um ato bom aqui. Claro que conta fazer um ato bom, maravilhoso, mas é aquela história, você vai ajudar alguém sem amor, não transcende muita coisa. Só foi um ato muito válido, com certeza. Mas aqui nós queremos dizer o seguinte, se você faz esse ato com amor, aí você transcende as energias negativas. Aí a sua vida flui, né? O que estava estagnado, o que estava parado, ela flui. Flui em harmonia, flui com o universo, porque o universo é movimento o tempo inteiro. Se o universo é movimento, nós também. Nós também somos movimento. Mas se algo paralisa, dá uma estagnada, opa, levanta o alerta e vai ver o que está acontecendo. Mas sempre olha para você, porque nunca é para fora. Nunca é para fora. Né? Sempre olha para você. Olha para você, se pergunta, se questiona, reflete, medita em cima daquilo, pede ajuda para Deus, principalmente. Entra em comunhão com Deus para você ver como as coisas se esclarecem muito mais fácil. Porque Ele vai te mostrar da melhor forma possível que você vai enxergar. É assim As que coisas funciona. se apresentam, né, Rafa? E daí é muito, muito interessante assim, porque às vezes ela se apresenta, mas cada um vê de um jeito que tem que ver a mesma coisa. Então cada um tem um momento, mas isso é ao despertar igual. Só que um tem um pouquinho mais de expansão de consciência, o outro tem um pouquinho menos. Mas a mesma situação, Deus vai mostrar de várias maneiras para cada um. E é a maneira que cada um vai entender. Mas no final da história tem que transcender, tem que ter expansão de consciência, tem que se conscientizar, tem que evoluir. Né? Muitas vezes a gente conversa aqui, né, e a gente tem pontos de vista diferentes da mesma coisa. Normal, natural. Mas a gente sempre está olhando o mesmo caminho. A gente quer evoluir. Mas é alguma coisa que às vezes um enxerga, o outro não enxerga, tudo bem. Mas a gente vai fazer o que com essas indiferenças? Que no final das contas é evolução igual. A gente vai brigar um com o outro, a gente vai discutir, a gente não vai aceitar? Não, é um complemento. É um complemento, a gente tem que entender isso. Cada um tem uma visão, desde que seja olhando para o mesmo caminho. Desde que seja olhando para o mesmo caminho. Né? Querer evoluir, querer fazer o bem, que é o que a gente fala muitas vezes, né? A gente está fazendo esse trabalho, faz a live. Qual que é o nosso interesse? É o mesmo. Com pontos de vista diferentes, com situações diferentes, né? Muitas vezes com energias diferentes, mas a gente quer a mesma coisa, a gente tem o mesmo propósito. Passar o conhecimento, fazer o bem com amor, com carinho, com gratidão. Então tudo isso, né, no final, é Deus mostrando para a gente o caminho para evoluir. E a gente Então tudo que a gente aprende muito, né, Rafa, com isso. Com certeza. É o que a gente sempre fala, né? A gente não é tão grande a ponto de só saber ensinar, mas também não é tão pequeno de só saber aprender. Tudo E a gente, é uma troca. E a gente tem um ganho absurdo, né, Rafa, do acesso às pessoas, às vezes com outro entendimento. E são conversas que se abrem diante da gente
que nos traz uma sabedoria, que nos traz um olhar diferente para as situações também, porque isso nos possibilita. Às vezes uma pessoa vem nos pedir ajuda em certas situações e você vai de encontro com aquilo, você se abre para essa ajuda e você tem entendimento de coisas que você vê que aquilo ali veio para você com o único propósito de te ajudar também. Você auxiliou, mas você teve um ganho absurdo por cada pessoa que passa pela gente, seja em situação de depressão, seja qual seja a situação, às vezes um questionamento, uma pergunta, um simples olhar diferente mesmo, assim, de situação, ou mesmo de crença, você consegue, expandindo dentro disso, você olhando para esse outro ser de maneira ali a descobrir, a nos descobrir e nos perceber dentro disso também, a gente tem um ganho absurdo. A gente aprende muito e é muito bom isso. É gratificante. E a gente estando desperto dentro disso, a gente acolhe tudo, a gente absorve tudo, a gente tem o entendimento de tudo que a gente precisa. Não tem essa, fulano me trouxe algo ruim. Não, ele me trouxe algo, mas eu escolho o que eu vou absorver daquilo ali. E posso escolher também o que eu entrego para ele. Então, assim, é um aprendizado genuíno. E a gente desperta dentro disso tudo, a gente ganha muito, a gente tem entendimento de muita coisa. E isso nos fortalece como ser humano, como criatura. E a gente começa a olhar e falar, poxa vida, é isso. Esse é o caminho, é isso que eu preciso. E a gente começa a perceber os ganhos que temos, né? Então, Deus é perfeito na sua infinita sabedoria, né? Por quê? Porque a gente aprende ensinando. Não tem sabedoria maior que isso. Né? Então, todo mundo tem algo a dar e todo mundo tem algo a receber. Mas a gente precisa querer, estar aberto para essas coisas. É o primeiro ponto, a gente estar aberto a essas coisas. Né? É aí sim, refletir, meditar, né? Questionar. A gente é livre para isso, mas sempre com o coração aberto para as respostas que tem que vir. Né? Sem julgar boas ou ruins, porque, de novo, Deus só quer o nosso bem. Ele ama tanto que Ele só quer o nosso bem. Mas, de novo, nós não conseguimos enxergar esse bem. Porque muitas vezes a gente passa por momentos, né, que o bem vai acontecer lá na frente. Deus já sabe, mas a gente não enxerga isso, né? A gente não consegue enxergar. Mas lá na frente, daí a resposta vem. Isso que é o mais interessante de tudo. Mas a gente estando desperto, né, Rafa, dentro disso, a gente tem uma certa leveza para olhar, mesmo sendo negativo. A gente tem uma certa leveza para olhar para isso. O nosso entendimento muda. Faz a gente refletir. E se vem um pensamento contrário, você fala, opa, por que eu estou acessando isso dessa forma? O que de verdade tem dentro disso? O que eu trago diante dessa situação? De como eu me apresento, como eu estou reagindo. Então, assim, traz uma reflexão, faz a gente olhar para a gente mesmo dentro desse movimento de uma maneira diferente. A gente deixa de achar que tudo é culpa dos outros, tudo é o mal, é os outros. A gente começa a perceber
que nem tudo vem do externo. Muitas vezes somos nós mesmos criando situações em nós. Muitas vezes a gente olha, porque fulano, porque cicrano, porque isso e aquilo está acontecendo. Será que está acontecendo lá fora mesmo? Ou isso é meu, que eu estou querendo colocar alguém como autor daquela situação? Então, assim, a gente muda muito, a gente transforma, a gente transcende muita coisa dentro da gente. A gente ganha esse olhar diferenciado para nós mesmos. Não só olhar o lado bom que a gente tem. A gente olha essas coisinhas também que a gente traz, que não é tão bom, que a gente justifica tudo nos outros. A gente costuma colocar tudo no outro. E a gente sabe que é da gente. Então, assim, a gente ganha esse olhar para a gente diferente. A gente consegue perceber essas nuances da gente mesmo. As falhas da gente mesmo. A gente percebe que não existe ninguém culpado pela nossa infelicidade. Nós somos culpados pela nossa própria infelicidade. Nós criamos situações que nos deixam à mercê de qualquer coisa. Porque quando a nossa fraqueza interna ela está evidente, a gente olha para fora e justifica nos outros. Mas essa fraqueza é nossa. A gente tende a culpar sempre as pessoas de algo que é nosso. Às vezes a gente está sentindo aquilo, mas a gente está culpando o outro. E o despertar traz isso para a gente, de como realmente eu me vejo. E você se percebe dentro disso um ser simples, pequeno, mas com uma força de transformação gigantesca. Não é o que a gente apresenta, é o que a gente traz dentro da gente que nos faz forte. E ser pequeno, ser um ser pequeno diante da vida, das situações, não é fraqueza. Porque a nossa força não está aí, a nossa força está aqui dentro. É no interno de como a gente trabalha, não é o que a gente mostra, não é o que a gente apresenta, não é o que a gente serve, é o que a gente nos dá, é isso aqui dentro. Porque sou eu que vou falar para mim, eu sou forte ou eu sou fraca. Então eu vejo a minha força, porque eu consigo admitir o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. Isso me dá um poder maravilhoso. E é engano quando a gente acha que o nosso poder está fora. De mostrar, apresentar alguma coisa fora. Nosso poder não está fora. A nossa força, o nosso poder é quando a gente consegue entender o que a gente é, como a gente funciona. E que aquilo que muitas vezes aparenta fraqueza no externo é a nossa maior força. E entra numa situação que você precisa olhar para dentro e se resolver para você ver a força que você tem. Aí você vê, você fala, nossa, eu sou gigante. Então, assim, é importante esse trabalho que a gente olhar para nós, não com egoísmo, mas a gente olhar para a gente com verdade e com sabedoria. Olhar para a gente como Deus olha para nós, como criaturas errantes, que precisa de melhorias, e a gente ter esse entendimento. Não são falhas, não são fraquezas. Não,
não são coisas que nos diminuem, mas são coisas que nos faz forte. Quando a gente decide olhar para essas situações e resolver. A gente não precisa brigar com o mundo. A gente só precisa se resolver, arrumar a nossa casa. E quando a gente arruma a nossa casa, a gente consegue ver tudo perfeito e arrumado em tudo quanto é lugar, porque aqui dentro já está arrumadinho, está organizado. Não importa o que aconteça fora. E a gente percebe essa força, a gente sente essa força em nós mesmos. E isso, quando a gente fala, e faz todo sentido quando as pessoas falam, o autoconhecimento te dá poder. Só que não adianta você ter o autoconhecimento e ter esse poder se você não saber usar com sabedoria. Então, assim, quando a gente descobre essa real força que a gente tem, a gente não quer brigar, a gente não quer se indispor mais com nada nem com ninguém. A gente simplesmente olha para aquilo, para dentro de nós, e a gente sabe onde está a nossa força. A gente não precisa brigar para mostrar para ninguém, a gente sabe onde está. A gente sabe como usar, quando usar e se precisa usar. Então, assim, tudo isso vem de uma busca, de um olhar, não só para o autoconhecimento, mas o melhor de tudo, para a espiritualidade. De quando a gente acessa isso, de quando a gente desperta dentro disso tudo. Esse entendimento que chega para a gente, essa aceitação. E não adianta, assim, a gente falar muita coisa, porque cada um precisa sentir e cada um vai sentir de formas diferentes. Cada um tem uma entrega diferente. É o coração que tem, é a alma que traz, é como você, a visão que você tem do mundo, das situações que você vive. Então, assim, é é uma carga, genuína, sabe? Vem carregada de muita coisa, vem carregada de muitos pequenos detalhes que cada um tem individual, mas que é transformador. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê o quanto que a gente é gigante, o quanto que a gente é grande. Mas não é grande de o externo, entendeu? De aparentar algo externo, não. É aqui dentro. Porque o pior inimigo de nós somos nós mesmos. Quando a gente não entende isso, a gente vai passar a vida brigando com o mundo, brigando com as pessoas e brigando com a gente mesmo sem entender nada. E quando você passa a se entender, a se compreender, você sabe que todo externo, seja o que vier, venha o que vier, aconteça o que acontecer, esteja se passando o que estivesse passando. A paz precisa estar do lado de dentro. Quando a gente acessa isso, a gente vivencia tudo de forma diferente. Então esse é o verdadeiro, para mim hoje, é o verdadeiro planejamento espiritual. Disso que a gente veio falar hoje, né, Rafa? É como a gente busca esse planejamento dentro de nós, de como a gente resolve tudo isso.
E cada um tem uma forma diferente de agir, de vivenciar. E são experiências. Não adianta eu vir aqui com um montoado de palavras e para mim não fazer sentido. Precisa fazer sentido. Para quem vivencia, precisa fazer sentido real. Para a gente saber que isso não vai diferenciar uma situação de outra, mas é uma experiência diferente, sabe? Às vezes é meio complexo, né, Rafa, para a gente explicar. Mas são experiências que precisam ser vivenciadas. Porque cada um vai viver de um jeito, com o coração que tem, com a energia que tem. Tá tudo certo, mas a gente precisa vivenciar para a gente saber o que é isso, esse despertar, esse planejamento espiritual em nós, em nós. E a gente está vivendo um momento que está pedindo a gente sair dessa energia de olhar o tempo inteiro para tudo, menos para a gente mesmo. Porque quando a gente não se conhece, é mesmo que um analfabeto na vida. Você vai ter entendimento de muita coisa, menos de você mesmo. Então, assim, a vivência, a experiência é aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? Quando a gente busca essa intimidade com Deus, não é o que os outros falam, não é o que vem de fora. É diferente, é sentido. Você sabe o que aquilo faz sentido para você. E é assim comigo, é assim com o Rafa, é assim com outra pessoa. São experiências, então não adianta eu chegar aqui e tentar explicar e impor para as outras pessoas que seja assim, que seja assado. Não vai funcionar. Para mim funcionou assim, para outra pessoa vai funcionar de outro jeito. Vai ter outra forma de acessar tudo que precisa. Mas eu só falo uma coisa: a pessoa que consegue despertar dentro disso, fazer esse planejamento espiritual em si mesmo, ter esse entendimento, vai sentir a real força que traz. Fechou. Para mim é isso. E devagarinho a gente vai, como diz o outro, desbravando, né, Rafa? Entendendo um pouco mais o mundo espiritual e não com dureza, porque é um nível diferente que a gente alcança na vida da gente e que traz muita coisa boa. Hoje o que eu tenho para dizer sobre tudo isso, autoconhecimento é maravilhoso, expansão de consciência é maravilhosa, mas acessar o nosso lado espiritual não tem nada igual. É um direcionamento diferente que a gente tem na vida, é um caminho que a gente é guiada. Não tem como você não estar bem e não se sentir bem diante disso. Pode estar caindo uma tempestade na cabeça da gente. A gente vai ter o entendimento disso. E é o mais importante. A gente saber que a gente está ali porque a gente precisa estar. E ninguém é culpado. Não existe culpados.
Deus não quer me castigar, Deus não está, entendeu? É outro entendimento. A gente começa, e hoje assim, se usa muito, né, situações negativas e usa vários nomes, mas é a gente entender que o que ele dá para nós é certo, e dentro desse certo nós vamos caminhar, nós vamos aprender e a nos fortalecer cada dia mais. Então é isso. Isso aí. E a gente aprender a se conectar com Deus, né, Rafa? É o melhor caminho hoje. Hoje sempre. Verdade. E aí, tem mais alguma coisa? Não, né? Só que como é que a gente se conecta com Deus? É olhando para nós mesmos, né? Olhando para dentro. Então, a gente tem a receita do bolo, né? Se a gente quer resolver as coisas, tem que olhar para dentro. Se a gente quer se conectar com Deus, olha para dentro. Se a gente quer resolver nossos conflitos... Não olha só para a luz, né, Rafa? Olha para a nossa escuridão também, porque a gente é feito disso. Porque excesso de luz cega tanto quanto a escuridão. Quando a gente quer só olhar a nossa luz, a gente esquece que a gente tem também os nossos pontos negativos. E quando a gente olha muito para a luz, a gente fica cego também. Assim como a gente andar na escuridão, você já está cego ali na escuridão. A mesma coisa é quando a gente olha só para o nosso lado, só para a luz, esquecendo que a gente é falho e que ele já fez isso, é tudo certinho para a gente ter aquele equilíbrio. A gente buscar dentro disso tudo o equilíbrio dentro de nós. E trazer luz para a escuridão. Transcender isso, é transcender. Mas a gente precisa olhar para isso, né? Para o nosso negativo também, para iluminar. De qualquer forma, tem que olhar para dentro. Esquece fora. Com certeza. Até para se conectar com Deus, a gente não tem que buscar Ele no céu, a gente não tem que buscar Ele sei lá onde, porque é para dentro. Então é olhar para dentro e tá tudo resolvido, né? Resolver o que tem que resolver, transcender o que tem que transcender, mas é dentro da gente, nunca fora. Nunca foi e nunca vai ser. Nem Deus a gente acha fora. E a gente fazendo isso, né, Rafa? Olhando para nossa luz e para nossa sombra, a gente deixa um templo em nós digno de receber quem Ele é, né? Porque até para a gente ver Deus fora, primeiro a gente tem que ver Deus dentro, que é a mesma história que a gente fala do amor, né? Como é que a gente vai amar alguém se a gente não se ama? Então a gente tem que se amar primeiro para depois amar os outros. Então é uma lógica que faz todo sentido a hora que a gente desperta. Essas lógicas, né, vai fazendo sentido. Eu falei, nossa, é isso. A gente vai ligando um ponto no outro, uma coisa na outra, e a gente vai entendendo que tudo isso está conectado, né, à nossa vida. E que a gente tem o caminho. Basta a gente olhar e caminhar. Sempre fazer, tem. vivenciar. Ele é perfeito em tudo que faz, né? A gente que precisa muitas vezes caminhar por caminhos errados, andar por tudo para a gente poder ter o entendimento do que é. E nada tá, entendeu? Nada tá fora do lugar. Ele faz as coisas do jeito dele. E é aquilo que a gente sempre fala, né? A matemática dele é diferente da nossa.
Ele tem um jeito de ensinar cada um em particular. Porque ele não olha a nossa vida agora, né? Ele já sabe da nossa vida há milhões de anos-luz. Então, como a gente fala do desperto, que já entendeu que a vida continua universo afora, Deus já vê a gente anos-luz lá, só que para chegar lá onde Ele quer, precisa dar uma ajustada aqui agora. E muitas vezes é essa matemática que a gente não entende, que é totalmente diferente do que a gente já viu, do que as pessoas falam, do que as pessoas pregam, do que as pessoas escrevem por aí. É totalmente diferente. E onde é que a gente consegue buscar isso? Conexão com Ele. Porque é Ele que vai tocar no seu coração. É Ele que vai te mostrar que você está no caminho certo. Mesmo que todo o lado de fora esteja contra. Mesmo que todo o lado de fora pense, julgue da maneira que achar melhor. Por isso que a gente fala, se conecta com Deus e confia nele, que vai dar certo. Porque no final da história é entre eu e ele. É entre eu e ele. É entre você e ele. E não é só ele nos conhece, já sabe, há milhões de anos-luz. Ele já nos conhece desde o ventre da nossa mãe, né? Então, assim, para que sabedoria melhor que essa, né? E quando, na realidade, e quando a gente já é firmado nisso, né, Rafa? E a gente sabe que a gente traz no nosso coração. Não importa o que aconteça aqui fora, quando você sabe o que você traz, então você fica em paz, porque você sabe que Ele é o único que pode ver seu coração, percorrer seu coração, olha para você com verdade. Então você não precisa justificar nada. Na realidade, né, ele conhece a gente antes de criar a gente, como espírito. Ele já sabia de tudo. Né? Agora, como é que a gente entende isso? Como é que algo, né, pequeno vai entender algo infinito? Então, é aí que entra aquela sabedoria. Compreenda sem compreender. Compreenda sem compreender, porque a gente não consegue compreender o infinito. Né? E antes de criar cada espírito, Deus já sabia da sua caminhada e sabe, né? Por isso que a gente fala da matemática. Né? Então, o que a gente está passando hoje vai trazer benefícios anos-luz lá na frente. Não tem como ser diferente. Ele sabe tudo que a gente precisa. E se a gente for sábio, né, a gente segue isso. Porque a gente começa a entender que o melhor para a gente é o que ele traz para a gente. Então, se é um momento de dificuldade, porque é o melhor para a gente. Então, o negócio é abraçar, né, encarar com alegria, com gratidão e fé, porque se ele te colocou nessa situação, ele também vai te preparar para você superar aquela situação. Com Só que você precisa aceitar. Né? Não tem um ditado que diz assim, Deus não chama os preparados, Deus prepara as pessoas para o chamado. Né? Então, quando Deus chama a gente, assim, modo de dizer, né? Porque Deus chama todo mundo o tempo inteiro. Né? Não é só para fazer algo, é para fazer tudo. Né? Para você conversar com alguém, para você conversar com alguma pessoa, para você se relacionar com a sua família. Isso é um chamado dele. Se a gente entender isso, né, e seguir o que ele tem para nós, as coisas ficam tudo diferente. É maravilhoso. Porque a chance da gente errar diminui drasticamente. Por que a gente tem tanto sofrimento? Porque o nosso ego vai contra o que Deus quer. Na maioria das vezes. Porque se ele fala, ama o próximo, a gente teima em não amar.
vai dar problema. Porque se a gente amar o próximo, a vida flui, as coisas se resolvem. Então todas as mazelas é porque a gente é teimoso. É teimoso do que Deus quer pra gente, porque é o melhor. Mas quando a gente começa a entender isso, né, porque tudo tem um começo, a gente não larga mais. A gente fala, opa, a gente começa a ficar bem esperto e fala, eu não sei de nada. Quem sabe é Deus. E aí a gente começa a fazer as vontades dele. Porque é o melhor pra gente. Com certeza. Por mim é isso. Então é isso, gente. Obrigada. Uma boa noite. Fiquem com Deus. E até a próxima. Obrigado pela presença, uma boa noite e até a próxima. Valeu.